Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, Ezequiel capítulo 43. Ezequiel, ele é dividido, o capítulo 43, em três partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 9, vai falar que a glória do Senhor enche o templo. Do versículo 10 até o 17, vai mostrar o altar dos holocaustos, como ele deveria ser feito. E a partir do versículo 18, vai falar sobre a consagração do altar. Tá? Então, o capítulo 43, ele traz para a gente o ensinamento de como o povo deveria levar as suas ofertas, né, ao templo. Então, o templo ideal, né? O templo ideal. Ezequiel também fala a respeito da sua experiência quando ele viu a glória de Deus, né? Na verdade, Ezequiel viu a glória de Deus por 3 vezes. Quando ele foi vocacionado, quando foi dado para ele a missão de levar a palavra como mensageiro, como profeta ao povo que estava no cativeiro, né? Ele viu a glória de Deus lá onde eles estavam cativos, quando ele teve aquela segunda visão, né, naquele vale. E ele viu a glória de Deus, então, agora, quando ele é levado em visão no templo que era para ser reconstruído. Vamos à leitura? Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera, quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. Então, aqui no verso 3, mostra as 3 vezes que ele presenciou, que ele experienciou de ter visto a glória do Senhor. Verso 4, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então aqui a gente vê a fala de Deus, né, com Ezequiel, preparando, né, o povo, o ensino, a instrução de que o povo, para ver novamente a glória de Deus no templo que seria reconstruído, eles precisariam necessariamente se converter dos seus maus caminhos, deixar de lado toda a abominação que eles praticavam no passado e colocar a vida, endireitar a sua vida para poder experienciar novamente a presença de Deus na vida deles, né? Era isso que Deus estava falando para Ezequiel. Ezequiel tinha a missão de orientar o povo. A partir do verso 10, Deus vai falar para ele como é que deveria ser o holocausto, o altar do holocausto. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas.
todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a fiada do fundo, 2 côvados, e da largura 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira, de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. A borda ao redor dela de meio côvado e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado e os seus degraus olharão para o oriente. Envergonhe-se, a palavra aqui usada, envergonhe-se, porque quando há o verdadeiro arrependimento da parte do povo, é que a nova ordem é revelada. Então, olha a simetria, olha o cuidado que Deus teve com o povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia, Deus vem e traz para eles novamente a lembrança, porque ali estão as gerações futuras naquele lugar. O templo havia praticamente quase 70 anos se passaram. O povo ia voltar para a terra. Muita coisa se perdeu. Então Deus refaz a memória por meio do profeta Ezequiel, trazendo como é que ia, detalhe por detalhe, como é que ia ser construído o altar dos holocaustos. A partir do verso 18, temos a consagração, como seria consagrado esse altar. E o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que era a descendência, esse nome significa justiça, que se cheguem a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o perás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isto designado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-á perante ao Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho, e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumpridos estes dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor. Então, por vários momentos, queridos, da história do povo de Israel, Deus se manifestou e a sua glória se manifestou poderosamente, A primeira manifestação da glória de Deus que a gente tem relato na Bíblia Sagrada é lá na sarça ardente, quando Deus chama Moisés para a libertação do povo de Israel, para tornar,
para fazer um povo, só ser um povo santo, um povo separado, que na plenitude do tempo viria o Salvador, Jesus Cristo, né? Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o favor imerecido de Deus, porque a salvação ela é gratuita. Nós estamos vivendo esse tempo do Novo Testamento, onde nós somos o templo, né? Jesus Cristo é o altar, Ele é o sacrifício vivo, Ele é o nosso sacerdote, Ele é que nos apresenta diante do Pai e se faz oferta pelos nossos pecados. Se faz, não, Ele se fez oferta pelos nossos pecados, né? Porque Ele não tinha pecado algum. Ele nasceu, viveu e morreu, enfrentou a morte sem o selo da morte, sem o pecado. Então Ele mostrou para nós que é possível viver o ideal de Deus, que é viver sem pecado, né? E aí tem uma coisa interessante no texto, né? Que fala a respeito do sal, né? Olha que coisa interessante, né? Durante os 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado, também prepararão um novilho do rebanho, um carneiro. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão, né? E vão colocar o sal, né? O sal, ele é colocado aqui. E aí a gente lembra que o sal, né? Jesus falou, olha, vós sois o sal da terra, né? Todos os sacrifícios que eram feitos acompanhavam o sal. No Novo Testamento, a graça de Cristo, o favor imerecido, é o sal que nos acompanha para uma vida vitoriosa em Cristo. Me vem ao coração o texto de Colossenses. Deixa eu dar uma olhada aqui, se é esse mesmo texto que está vindo ao meu coração, né? A gente vai lendo a Bíblia e Deus vai trazendo para nós algumas revelações, algumas coisas para que a gente possa ir compreendendo aquilo que Deus está querendo dizer para nós, né? Jesus disse, olha, vós sois o sal da terra, né? E Colossenses, no capítulo 4, deixa eu achar aqui. Olha só, todos os sacrifícios do Velho Testamento eram acompanhados com sal. Tá? Os sacerdotes precisavam colocar o sal para preservação, era colocado. E aí no Novo Testamento a gente tem essa fala aqui, a gente tem Jesus falando, vós sois o sal da terra. Tá? Então, a nossa vida, a gente tem Jesus falando, vós sois o sal da terra. A gente tem o apóstolo Paulo falando para nós, Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? E aí ontem a gente viu que o sacrifício vivo é vida disciplinar, as disciplinas espirituais, né? Oração, leitura da palavra e jejum. E aí a gente tem que fazer a preservação de tudo isso no nosso coração com o sal. Olha o que o apóstolo Paulo diz que é o sal. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o sal, ele é preservar, ele nos preserva. É para a preservação do alimento e ele nos preserva a nossa vida cristã sacrificial diante do Senhor. Para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, é preciso que o sal nos acompanhe. Uma fala temperada com sal. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra no dia de hoje. Obrigada, Pai, por esta reflexão que precisamos ter, ó Deus, que a nossa palavra seja sempre
agradável, temperada com sal, para sabermos, ó Deus, como responder a cada um. Que a nossa atitude, o nosso comportamento seja agradável, Pai, no dia de hoje, Pai. Que possamos ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo, que possamos verdadeiramente compreender que Jesus Cristo é o nosso altar, é o nosso sacrifício vivo, que possamos compreender, ó Deus, que Ele nos leva à presença do Pai, que não há nada que nos impeça de chegar até o Pai, ó Deus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, Pai, que Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, que Ele nos salvou, que Ele nos libertou. Pai querido, que possamos compreender no dia de hoje que Ele é a porta para os nossos problemas, que Ele é o nosso bom pastor, aquele que nos conduz em vitória, que Ele é a nossa luz e com Ele não há escuridão, que possamos compreender, ó Deus, que Ele é a nossa água viva, Ele é o nosso pão, com Ele não temos sede e não temos fome, Ele é completo para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa reflexão de hoje que nos levou a trazer à nossa memória todas essas coisas preciosas que Jesus Cristo nos oferece por intermédio, por meio do seu amor, da sua graça derramada abundantemente para nós. E aí a gente pode entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e vida com abundância. E essa é a vida abundante que Ele tem para nós, Pai. Muito obrigada, Deus, por essas certezas, por esse entendimento, por esse discernimento, Pai. Nos ajuda, Pai, no dia de hoje, com esta reflexão, Pai, a sermos também, ó Deus, farol que ilumina para o caminho que é Cristo, Deus. Que todas as pessoas que se achegarem a nós no dia de hoje possam ouvir, ó Pai querido, esta palavra temperada com o sal, uma palavra agradável. Possa ouvir, ó Deus, um testemunho agradável da Tua presença nas nossas vidas. Que a Tua glória possa ser percebida nas nossas vidas, Pai. Que possamos, Deus, refletir, que possamos, Pai querido, influenciar, que possamos ser, ó Deus, o perfume de Cristo, onde andarmos no dia de hoje, onde formos, que possamos ser o perfume de Cristo, que possamos produzir um aroma suave, agradável a todas as pessoas que chegarem até nós, que nós possamos, ó Pai querido, trazer essa experiência àqueles que nos rodeiam. Pai, eu oro a Ti pelos meus amigos de perto e os meus amigos de longe, Pai. Ó Deus de poder, nessa madrugada, nos Teus pés, em oração, eu já coloquei tantas coisas diante do Senhor, Pai. Mas agora quero Te pedir pela minha sobrinha, Carla Fabiana, que o Senhor dê coragem para ela no dia de hoje, Pai. Que ela possa experimentar o Cristo ressurreto, que ela possa experimentar, ó Deus, o consolo e o conforto que vem do Senhor, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelo meu amigo Pastor Marcos, que o Senhor o cure, Deus, que o Senhor dê força para ele, para esse enfrentamento do câncer. Eu oro a Ti pelas pessoas enlutadas, Deus, a vida da Nara, minha amiga, minha discípula. Eu oro por ela, Senhor. Abençoa a vida da Nara, Deus. Eu oro, Paizinho querido, pela vida da Sandra, Pai, pelo trabalho que vamos iniciar. Que o Senhor esteja com Tua filha, Pai. Que o Senhor a conforte, que o Senhor a console, que o Senhor a encoraje para a glória do Teu nome, Pai. Prepara, Deus, o tempo que passaremos juntos, Deus. Eu oro por ela, Deus. Pai, eu oro a Ti pelos meus filhos, meu filho Daniel e sua família, minha nora Janine, meu neto Davi e Alice indo para Curitiba para fazer os exames da Alice ali. Deus ser com eles, leva eles em segurança e traz em segurança, guarda, e que no dia de hoje eles possam, Pai querido, experienciar
a tua presença na vida deles, Pai. Que eles possam ser sal bom. Ah, Deus de poder, cuida dos teus filhos, Pai. Coloca a tua palavra no coração deles, Pai. Eu oro a ti pela vida da Alessandro, Daniel, Arthur, Vitor e o Isaac. Paizinho querido, que eles também possam ser sal bom no dia de hoje, Pai. Que toda a palavra deles seja temperada, Pai. Que possa, Senhor Deus, alcançar aquelas pessoas que o rodeiam, Pai. Eu oro a ti pela minha filha Liliane, Deus de poder, pelo meu genro Enéas, Pedro, Tiago, Isadora, que eles também possam ser um sal bom no dia de hoje, Pai. Ó Deus de poder, meus amigos de longe, Marlúcio Zé Gomes e sua família, Deus cuida deles, guarda-os e protege, que eles possam, Senhor Deus, ouvir a tua voz no dia de hoje, Pai. Ser com a Edith e com o Bruno, Pai. Abençoa a vida deles, Deus. Dá da tua graça sobre a vida deles, Pai. Meu Pai, eu te peço, Deus, dias de alegria para a vida do meu Pai. E eu oro assim, ó Deus, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, queridos. E até amanhã, se Deus nos permitir.